Eu quero começar te falando o que é pobreza de conteúdo. Alguns alunos, eles fazem redações até que tem um certo estilo e tal, são redações que têm até um certo engajamento, mas são redações que não têm profundidade. O conteúdo, você não consegue agregar profundidade e complexidade ao desenvolvimento da redação. Isso é uma coisa que, de fato, as pessoas que conseguem utilizar alusões, elas conseguem fazer com uma facilidade maior. Então, Lara, entendi. Então, a alusão vai me ajudar a trazer para o texto uma certa profundidade. Com certeza, isso traz credibilidade para o seu texto e isso também faz com que o seu texto, em relação ao leitor, ele ganhe uma coisa que se chama persuasão, né? Você acaba convidando a pessoa a participar ali e você é cada vez mais persuasivo. Então, o uso de alusões, ele faz com que o seu texto ele se torne mais persuasivo. Porém, existe um outro detalhe muito importante, né? As pessoas ficam com dúvida, quais alusões eu devo usar? Quais são as melhores alusões? Vou falar para vocês quais são os tipos de alusões que a gente tem, tá bom? Que tipo de alusão você pode fazer hoje no Enem? Hoje você pode fazer uma citação filosófica, uma citação sociológica, tá? Você pode fazer um argumento de autoridade, trazer um argumento de autoridade, por exemplo, caiu o tema da redação sobre a questão de comida. E aí, você traz um famoso nutrólogo, tá? Falando sobre um determinado assunto, tá? Você tem, por exemplo, a alusão histórica. A alusão histórica, ela é muito forte. Por que ela é muito forte? Porque ela traz dois pontos importantes. Ela traz a narração, você narra rapidinho ali, só que como eu falei na aula passada, né, na live passada, ela tem que ser breve, ela tem que ser clara, tá? E ela tem que ter uma relação profunda com o texto. Só que ela traz um outro detalhe, a alusão histórica, ela traz uma representatividade visual. Tá? Então, muitas vezes a pessoa se conecta com essa força do exemplo mais do que com a própria narração, por isso que ela é tão poderosa, tá? As culturais, elas ganharam um espaço muito grande no Enem 2018 para cá, que é você trazer na redação filme, é você trazer livro, é você trazer personagem muito famoso, por exemplo. Caiu alguma coisa em relação à questão da manutenção de aspectos da sociedade, né, de valores morais, de questões culturais aí você entra, por exemplo, com Capitu, que é uma personagem famosíssima de Machado de Assis, que todo mundo até hoje não sabe se ela traiu ou se ela não traiu. Então, você muitas vezes pode entrar, ao invés de entrar com a obra, você pode entrar com uma personagem, desde que ela tenha uma representatividade na literatura de uma maneira geral. Outra coisa que você pode citar também são manifestações artísticas. Então, às vezes, algo que você aprendeu ali, que você estudou na sua aula de literatura, uma semana de arte moderna, tá? Um evento ligado a uma questão artística, uma grande exposição cultural, isso também pode ser utilizado. Por quê? Porque você prova que você está levando elementos de fora do Enem, externos ao Enem, para dentro da sua discussão. Isso pesa muito na sua redação. Outro aspecto, alusões literárias. Você precisa saber o autor, você precisa saber em si a ideia, né, da obra ou a própria obra em si, tá? Mas você também pode fazer uma outra situação que pouquíssimas pessoas utilizam. Quer saber o que é? Utilizar o movimento literário em si. Então, você sabe alguma coisa sobre a questão do realismo, a forma como os autores do realismo retratavam as situações ligadas ao trabalho, por exemplo. Aí cai um tema ligado ao trabalho. Vamos supor que você não se lembre de uma obra em específico, mas você se lembra de autores realistas, de que no realismo a questão do trabalho ela é demonstrada de tal e tal forma, percebe? Então, isso também é uma forma de você fazer citação. Você usar a escola literária, ao invés de você usar só o livro e usar só o autor. Isso que eu falei para você é um negócio profundo, tá? Isso aqui é uma dica de ouro, tá? Outra coisa que você pode fazer também é utilizar elementos da mitologia, aquelas histórias também da mitologia, elas também trazem uma conexão, tá? Desde que você explique qual a relação dela com o texto que você está construindo. Uma outra questão são as interdisciplinaridades, né? Mas aí eu vou querer comentar com você um aspecto muito importante. Gente, teve uma vez que uma aluna, ela citou uma relação de parasitismo, tá? Que ela dominava dentro da biologia e ela colocou aquilo em relação ao tema da redação. A menina tirou 1000 na redação. Aí você fala assim, Lara do céu, mas uma questão de parasitismo? Como assim? Ela fez uma associação à ideia. O que é o parasitismo, né? É realmente um elemento que vai explorar um outro sem dar àquele outro nada de benefício. Então ela explorou essa ideia, ela mostra que o parasitismo, ela é validada porque é algo
algo que você estuda na biologia e fez uma relação com o tema da redação. A menina jogou a nota dela lá na estratosfera. Então, trazer a interdisciplinaridade, mostrar para o corretor que você demonstra, você domina geografia, biologia, sociologia, isso também funciona. Mas você tem que falar. O geógrafo Milton Santos, tá? Em relação à questão de mobilidade, por exemplo, você tem que colocar, você tem que trazer a máscara, tá? O que é a máscara? O geógrafo, o sociólogo, o filósofo, tá bom? Outra questão que você também pode usar como citação, dado estatístico, se utilizar, sempre citar a fonte, não se esqueça disso, e fatos da atualidade. A questão de fatos da atualidade, você tem que ter cuidado, porque tem que ser fato de grande notoriedade. Não pode ser uma coisa que realmente as pessoas não se conectem a ela. Lara, por quê? Porque quando o fato ele traz uma grande notoriedade, você traz para o seu texto não apenas a imagem daquele fato, mas você traz a emoção. Se for alguma coisa de comoção, você traz a comoção. Se for alguma coisa de indignação, você traz a indignação. Então, você traz também o aspecto emocional, tá? Para o corretor vivenciar, porque, na verdade, quando você escreve um texto, você está submetendo alguém a uma determinada experiência de leitura. Então, se você consegue conectar aquela experiência com outras experiências emocionais que ela já teve, ela vai ter a mesma conexão e... Ó, a nota subindo?